Bom, boa tarde a todos. Então, esse trabalho que a gente vai apresentar, né, foi realizado com alguns alunos no mestrado, Fabrício e Leandro França, e alunas da graduação, que é Emily, e Flávia e Júlia. No caso aqui, eu vou apresentar uma parte do projeto, que é esse que a gente vai estar falando, que é o Índice de Vulnerabilidade ao Alastramento da Covid-19. Mas dentro dele, né, a gente vai falar sobre o projeto Covid-Descartes, que é o projeto guarda-chuva, digamos, né, o mestre do projeto. Entre eles, né, a gente tem essa parte aí de produção de mapas de índice de vulnerabilidade, tá? A equipe técnica toda, a metodologia que a gente utilizou, os mapas que uns exemplos dos mapas que nós elaboramos, e a ideia de continuidade do projeto, né? Esse projeto, ele iniciou no início, final de março, onde teve os professores Andréia Carneiro e Seixas, da pós-graduação. Elas tiveram a ideia de estar elaborando alguns mapas, né, e a gente começou, assim, sem perspectiva nenhuma, só para a gente estar publicando esses mapas via rede social. E aí surgiu um edital emergencial da Propesc, lá da UFPE, a gente submeteu e foi contemplado. Então, o contexto geral do projeto, né, o Covid-Descartes, seria gerar as informações organizadas e disponibilizadas de uma forma clara e ágil para o apoio das decisões dos gestores públicos. A missão seria transformar dados em informações e conhecimento. Os objetivos que a gente foi ao longo, né, do projeto traçando foi identificar a distribuição e o risco da doença no recorte espacial, podendo ser o setor censitário, o bairro, a cidade e os níveis de agregação. Estruturar e organizar esses dados referentes à evolução da Covid-19 para estudos atuais e futuros relacionados à sua disseminação e análise das políticas públicas adotadas. Realizar, né, o terceiro objetivo, realizar análise de dados espacialmente, e a gente tem algumas dissertações aí, né, trabalhos, ou análise de dados espaciais, correlacionar as variáveis demográficas, sociais, econômicas, de mobilidade, entre outras, que sejam identificadas como importantes para esse embasamento das ações de prevenção, da contenção e da mitigação da disseminação da Covid-19. No que diz respeito à disseminação, é possível verificar, a partir das técnicas de análise estatística espacial, se esta apresenta algum padrão espacial, que pode ser de aleatoriedade, aglomerado ou regularidade. Então, esse projeto, como eu falei, né, possibilita um ambiente virtual de disponibilização dessas informações georreferenciadas e mapas temáticos relacionados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, e são coordenados pela professora Andréia Flávia Tenório Carneiro e a professora Andréia de Seixas, lá do Departamento de Cartografia, de Engenharia Cartográfica, né, e está linkado com, esse projeto está linkado com a pós-graduação. Aqui seria a equipe técnica toda, né, do projeto todo, tá? A gente vai ver que ele tem vários produtos desse projeto. Então, são esses professores, Ana Lúcia, Andréia de Seixas, Andréia Flávia, Cesário, Daniel, o Erison, José Portugal, Maria de Lourdes, e a Malu, né, que todos conhecem da UFPR, e eu,
né, e os mestrandos que estão, né, também participaram, Ana Cláudia, Carlos, Fabrício, Gustavo, que é do mestrado não é do nosso mestrado, lá da informática, José Gabriel, Joel, Leandro, Mirelle e Ellison. Os graduandos, né, então a gente envolveu, foi interessante que a gente uniu a pós com a graduação, e foi a Alice, da graduanda, né, a Beatriz, Flávia, Gildo e Júlia. No projeto aqui, a gente tem estão aquela equipe, né, a Júlia, a Flávia, que são duas graduandas, a Ema também, que está com o TCC, e ela está envolvida agora nesse projeto aqui. Bom, o desenvolvimento desse projeto, ele tem duas vertentes, né, que são produtos para divulgação das informações gráficas e cartográficas a nível popular, né, então a gente imagina que numa rede social, né, infográficos, enfim, coisas mais simples, como aqui no Facebook, né, uma coisa assim, não tem coordenada geográfica, nem escala, mas tem uma informação infográfica interessante, né, que se destacam as informações. Por exemplo, aqui, então, os municípios de Pernambuco, que tem mais casos, enfim, né, por 100 mil habitantes, e a gente vai colocando essas informações infográficas nas redes sociais, que são Facebook e Instagram. E aí isso a nível mais de população em geral. E os produtos mais técnicos, né, que seria da cartografia temática, que exige um nível de conhecimento mais aprimorado, seria de análise espacial para especialistas, onde a gente disponibiliza no site, né, e esses produtos desses têm uma nota técnica explicando a metodologia, enfim, os dados onde foram coletados, o período, a metodologia que foi para a elaboração desses mapas. Então, são esse nível de divulgação. Bom, a metodologia, então, a gente usou os dados, né, de casos e óbitos da Secretaria Estadual de Saúde. A gente começou lá na secretaria, mas tinha um site do instituto aqui que resumia, praticamente tabelava já os dados, para a gente ficou mais fácil usar esses dados desse site. O extrato, né, o substrato de classificação do índice de vulnerabilidade, né, o IVC, foi coletado desse site, né, da fundação, dessa fundação aqui, agora não me lembro o nome, mas enfim, depois a gente vai ver o site certinho, e os limites municipais do IBGE, né, foram coletados os limites de 2019, lá disponível no IBGE, bem como foi feito um recorte, além do que a gente representou os mapas temáticos do estado, né, e depois fez um recorte da região metropolitana do Recife. E os tratamentos, enfim, a gente pegou os dados tabulados de Covid-19, de casos e óbitos, e esses dados de IVC, que é o índice de vulnerabilidade ao novo coronavírus, por município do estado de Pernambuco. Daí a gente, no estabelecimento do número de classes, né, do estado, para simplificar, para ficar na mesma linguagem, a gente acabou colocando os mesmos números de classe que foram publicados nesse site da fundação aqui. O intervalo de classes, a mesma coisa, né? Só com o decorrer, no índice de vulnerabilidade da RMR, né, da região metropolitana, que a gente fez um novo estudo de número de classes e de intervalos de classes para representação cartográfica. E aqui a gente tem um estudo de estabelecimento do nível de generalização para saber, né, se realmente aquele número de classes ele era suficiente, não era tão generalizado, né, para
para omitir informações, e o estudo da amplitude das duas séries de casos e óbitos, que a gente não podia estar usando a mesma amplitude, já que os casos são muito maiores do que os óbitos, né? Então, a gente fez esse estudo de representação cartográfica. Então, para os casos, por exemplo, né, nas últimas classes, a gente usou o número limite de 40 mil, que a gente terminou, os últimos mapas foram produzidos agora no dia 30 de setembro, né, a gente não deu continuidade, mas a ideia é continuar, e para o óbitos de 2.500. O estudo da representação gráfica, como eu falei, né, a gente estudou vários símbolos, cores e enfim, né, intervalos de classe para poder estar representando adequadamente, né, esses mapas. E, por fim, a elaboração final desses mapas, que foram tanto estáticos como dinâmicos. Bom, aqui seria essa parte, né, do índice de vulnerabilidade, que a gente, na verdade, não tem tempo, né, porque a gente começou a produzir a ideia é que a gente conseguisse produzir mais rapidamente essas informações para disponibilizar à população. Então, a gente já, em tempo hábil, né, a gente já pegou um índice já publicado, que seria da Fundação aqui Perseu Abrena, né? Abrano. E esse índice, eles fizeram um índice geral, mas tem outros 5 que a gente vai ver aqui, que seria esse subíndice de densidade demográfica, de faixa etária, de infraestrutura sanitária e elétrica, o subíndice de saúde e mercado de trabalho. Dentro desse tem a tabela, né, de pesos, que foi a ideia seria utilizar a mesma metodologia do IDH, né? Então, foi colocado para essa variável, né? Esse índice de densidade demográfica, que foi coletado do IBGE, as fontes estão todas aqui. Então, esse foi o único subíndice com maior peso, né? Que foi atribuído 3. E a população residente em favela junto, né? Então, seria 1 e 1, e depois, no final, peso 3, a composição dessas duas. Aqui foi feito essa separação por faixa etária, né, de população acima de 80 anos, de 60 a 79, e famílias com crianças e adolescentes em idade escolar e idosos no mesmo domicílio. Aqui, outra, né, de infraestrutura, seria acesso à água encanada, a coleta de esgoto, a coleta de lixo e a parte de energia e acesso à energia elétrica. Bom, das de saúde, são os casos que foram coletados ali pelo, né, no caso da metodologia do IVC, foram considerados ali casos de tuberculose, internações por pneumonia, internações por doenças respiratórias, por hipertensões, diabetes, problemas cardiovasculares e problemas renais. Então, foram agregados todos aqui no subíndice saúde, peso 1. E o mercado de trabalho, que foi considerado, né, a fonte RAIS, né, do Ministério do Trabalho, empregos formais e renda média do trabalhador. E aí, com isso, eles fizeram a composição desse índice, né, que a gente usou o IVC, né, para fazer, finalmente, os nossos mapas. Foram colocados, separados por município do estado de Pernambuco, e a gente usou o índice aqui, mudou a parte de representação, usou, em vez de cores distintas, a gente usou já uma cor gradiente, né, de valor diferentes aí. E aqui fica assim, as cores mais fortes seria o que tem menos, maior, não ficou assim, na verdade, digamos assim.
Quanto menor, né, próximo a zero, seria o risco, seria mais vulnerável, né? E mais próximo a 1 seria, digamos, não vulnerável, né? Então, aqui nosso mapa, e aqui a gente já colocou uma variável visual para casos, né? Então, aqui foi última semana que a gente fez o mapa, foi em setembro, foi casos acumulados, e a gente tem praticamente todos os municípios de Pernambuco, a doença espalhada, principalmente na região metropolitana aqui. E aqui os casos de óbitos, né, que foram representados usando a mesma simbologia, né, só o padrão de cor diferente. Então, foram feitos os mapas a cada semana. Cada semana, a gente começou em março, 20 alguma coisa de março, não me lembro direito, mas e foi até 29 de setembro. Bom, para a gente dar um recorte na região metropolitana, já que era mais difícil, né, de representar aqui, vocês veem lá os círculos colapsados, aí a gente resolveu fazer um mapa específico, né, elaborar um mapa específico para a região metropolitana do Recife. E aí a gente já partiu para fazer alguns testes de mapas dinâmicos, né? Então, a gente adotou o mesmo índice, né, padrão, só que aqui a gente resolveu colocar em 5 classes, e a gente, para isso, né, para ficar mais detalhado, foi analisada a frequência, né, a gente detectou a não normalidade da distribuição dos dados, e foi selecionado, na verdade, o intervalo de classes, não foi, digamos assim, o método de Jenkins lá no QGIS, que foi usado todos os mapas foram realizados no software livre, né? Enquanto GIS, inclusive, foi utilizado programação em Python, banco de dados, enfim. Então, foi colocado esses intervalos de classe adicionados manualmente, já que ele não comportava, né, dentro daqueles níveis de classificação disponível no QGIS, essa variação aqui que a gente conseguiu detalhar nesse estudo que foi feito de distribuição de frequência de amplitude de dados. Então, por fim, a gente resolveu, né, que a gente ia fazer, então, em vez de fazer o mesmo processo de casos, nós resolvemos fazer mais mapas semanais de letalidade, em vez de óbitos, taxa de letalidade, e o outro, né, que seria essa parte do casos recuperados, confirmados versus recuperados. Então, nós, para elaborar esse mapa de taxa de letalidade, os mapas, né, que são um conjunto de mapas para cada período, nós usamos os dados de casos e óbitos, aí calculamos a taxa de letalidade, né, que é por porcentagem, e o método de classificação foi o quartil, dividido em 5 classes, que seria usando os símbolos proporcionais, né, nessas 5 classes aqui, e o percentual, a porcentagem em relação à taxa de letalidade. Então, a gente pode perceber que em alguns municípios aqui, né, grande parte dos municípios, em alguns períodos, ele ultrapassava muito, né, quer dizer, até 5 vezes a taxa de letalidade, assim, considerada, digamos, não tão letal pela OMS. Aqui a gente tem os casos confirmados versus os casos recuperados por 100 mil habitantes. Então, a gente resolveu fazer um gráfico de pizza do QGIS, dentro do QGIS, e fazer por semana, né? Então, período de tal a tal, a gente tinha lá
né, por exemplo, de 13 de setembro a 27 de 9, a gente gerava um mapa desse período aqui, né? Então, foi feito também a animação desses mapas aqui, um mapa estático e o mapa dinâmico. Bom, aqui só para vocês visualizarem, né, um tipo de animação, a gente não acabou, né, na verdade, ia ser avançado, né, esse estudo, fazer de todo o conjunto de dados, mas a gente só fez um teste e publicou até o dia 6, né, de junho, e aí a gente acabou, minhas alunas, né, acabaram não tendo tanto tempo, assim, porque começou o semestre, e a gente acabou reduzindo o nível de produção, né, mas enfim, né, a ideia é a gente dar continuidade aí no projeto com novos alunos, novas parcerias. Bom, dando continuidade ao projeto, então, após esse setembro, que foi, digamos assim, a gente paralisou, né, a parte de produção semanal, teve uma aluna, né, de graduação, que foi minha aluna, né, fui orientadora dela, a gente resolveu fazer o projeto já com a análise espacial das áreas vulneráveis para a transmissão do Covid-19 em Pernambuco. Então, aqui foi um mapa que ela gerou testou várias variáveis, que a gente vai ver aqui, né? Água encanada, banheiro e água encanada, população total, enfim, cada um desses ela gerou um mapa quando ela testava a correlação, e ela dava ok a correlação pelo índice de Morin, ela gerou esse mapa no TCC dela, né, os mapas. E, claro que ainda está para ser ainda publicado, né, o TCC, a gente vai estar melhorando ainda os mapas, né, foi submetido para a banca e a banca deu algumas sugestões interessantes. Então, ainda aqui foram dados que a gente ainda não corrigidos ainda da banca, mas que já tem resultados que foram mostrados aqui, né, que são esses índices. Teve alguns outros que não foram, aqui eu coloquei nessa tabela, só aqueles que foram testados com P, né, abaixo de 0,05, e que demonstra a correlação espacial em relação à variável dependente, que é a Covid-19. Então, a gente viu que a variável, dentro dessa, eu pedi para a Emily, né, minha aluna, testar o IVC, que apresentou uma correlação negativa, porém, é maior do que os outros índices, né, as outras variáveis. E aqui, análise estatística usando o índice de Morin local, e onde foi gerado no software livre também, no Geoda, e ela produziu vários mapas sobre todas aquelas variáveis que ela testou, né, e a gente conseguiu aqui esses resultados aqui, estatístico, foi gerado esse Lisa Cluster Map, né, um box map, que identifica a presença de associação espacial local das variáveis dependentes, como Covid-19, e as independentes, que seria o IVC e aquelas outras do quadro aqui, né? Essas aqui foi testado. Aqui eu só coloquei o do IVC, que era o caso desse trabalho. Então, ela testou para os meses de março, abril, maio e junho. E aqui indicam, né? Aqui tem a legenda. Então, aqui seria não significativos em cinza, claro. High, a gente não teve nenhuma, que seria alto, né? Indicam presença de alto valor das variáveis relacionadas, a gente não teve, nesse caso, nenhuma. E baixo, em alguns municípios, aqui a gente teve alguns casos, mas o interessante é que na região metropolitana do Recife, que é essa parte aqui,
em azul claro, né, em azul, é a presença de baixo valor da variável independente, ou seja, e alto valor da variável dependente, ou seja, quando a variável do IVC é baixa, significa que a gente tem alto índice de vulnerabilidade ao coronavírus. E por isso, né, tem alto valor também ao Covid-19. Então, testado que realmente esses índices estão ok. Bom, e abertura aqui às parcerias. Então, a gente mostrou, né, dentro do projeto, né, a gente gostaria de dar continuidade. Outro dia a gente, no COBRAC, né, que foi apresentado alguns trabalhos desse projeto, a gente fez contato com a UERJ, que apresentou trabalhos similares, e a gente está buscando aí, né, fizemos uma reunião na semana, sexta-feira, e a gente está aí com uma parceria nas pesquisas, então seria interessante a gente estar abrindo também para os colegas aí que estão participando, que têm interesse. Então, aqui fica o meu contato, o meu WhatsApp, né, aqui tem só alguns mapas que a gente lê, né, então, são outros mapas, não de IVC, mas, né, de casos de Covid. Dá para ver aí? Acho que sim. Sim, professora. Tá, então, aqui tem os gráficos e a concentração de Covid. Tá. Bom, para não demorar muito depois, aqui são a produção do projeto todo. Então, a gente tem vários tipos de mapas temáticos, né? Não só de índice de vulnerabilidade, mas distribuição espacial de casos no estado, de óbitos, não usando o IVC como mapa coropoético, mas só de casos. E todos aqui foram dinâmicos também. Enfim, né? Foram vários produtos onde a gente está buscando aí parcerias para publicar esse caderno aí, né, cadernos de artigos. Dentro desse projeto, a gente também teve dissertações de mestrado que estão em desenvolvimento, que são no total 4, artigos submetidos em congressos, que foram 5, periódicos, aceito 1, e trabalho de conclusão de cursos 2. Então, a gente tem aí, e aí tem dando continuidade também, né? A gente tem aí a parte do que a gente propõe aí dar continuidade ao projeto. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Estou dentro do tempo? Já passou um pouquinho, mas estamos aí. Não, então tá bom. Vamos concluir aqui algumas referências bibliográficas. E aqui, muito obrigada. Aí estamos disponíveis à discussão e, como eu falei, né, a novas parcerias aí para dar continuidade a essa temática ou outras, né, referente a esse tema de epidemia. Muito obrigada. Obrigado, professora Simone Sato, da Universidade Federal de Pernambuco. A gente abre aí, a gente tem tempo para uma pergunta. Se alguém quiser fazer a pergunta, pode abrir o seu áudio e fazê-la agora, enquanto eu já chamo para preparar a sua apresentação, o Vinícius, né, para a próxima, ok? Eu tenho uma pergunta, se ninguém for fazer, eu quero fazer uma, professora. Sim. Pois não, aí. Qual a estrutura que você acha que hoje a gente tem para continuar fazendo esse tipo de trabalho na universidade, do ponto de vista do acesso aos dados da pandemia? Porque a gente vê que, né, teve um pequeno decréscimo aí na divulgação de dados, a gente tem menos informação agora, então, como que você vê isso dentro da continuidade de um projeto como esse?
Então, a ideia nossa era, a gente tem dados, todos esses dados estão armazenados no Google Drive, né, que a gente tem os pacotes aí da universidade, então a gente armazenou esses dados. Infelizmente o site, bem boa pergunta, porque a gente estava divulgando isso em sites gratuitos, né, e aí chegou uma época, acho que na metade, em junho, né, acabou nosso espaço ali, né, e a gente ficou, né, sem poder publicar as nossas produções, mas a gente deu continuidade publicando alguns mapas no Facebook, no Instagram, mas temos esses dados e a gente está buscando, né, como que a gente vai, o ideal era ter um espaço de armazenamento realmente disponível ao público, né, e nós estamos em busca disso, né? E aí em Pernambuco, professora, como é que está a divulgação oficial desses dados de ocorrências? Se isso diminuiu um pouco agora, que o pessoal acredita que deu uma caída nos casos, como é que está isso? Então, aqui tem aquele processo de eleição, né? Eleição já... Você percebe que em setembro, né, quando começou realmente a campanha forte, quer dizer, começou até a diminuir os dados, né, então você encontrava algumas inconsistências, e, né, então isso me parece, não tenho certeza, mas deu uma diminuída, assim, não sei, não posso afirmar nada, né, que foi política, mas ela decresceu bastante, né, em setembro para outubro. Agora, depois do segundo turno, a gente ainda está no segundo turno, mas a gente está vendo a lotação dos hospitais, só que ainda os dados divulgados são aí, não são significativos ainda, sabe? Mas se você vê uma crescente. E talvez a ideia seria a gente pegar outras fontes de dados, no cartório, né, enfim, até para fazer até dentro do grupo que a gente discutiu na sexta-feira com a UERJ, a gente pensou em fazer um estudo de confiabilidade, né, desses dados, sabe, de estimativa de erro. Mas é isso, a gente está disponível aí para soluções, né, se alguém se interessar. Legal, professor. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada, nem com o áudio desligado. Então, eu acho que, para a gente não atrasar, a gente vai passar para a próxima. Obrigado, professora Simone. Obrigada aí pela oportunidade de divulgar.